uma amostra ao vivo e a cores daquilo que eu sempre digo aqui. A segregação entre homens e mulheres é inevitável. Vejam a matéria que saiu no Estadão, saiu na revista Época, e essa matéria que eu escolhi aqui foi do Estadão. O título da matéria é Uma regra de Wall Street para a era do #MeToo, evitar mulheres a todo custo. Americanos estão tentando controlar seus comportamentos no trabalho para se proteger contra o que vem como correção política. Nada de jantares com colegas mulheres, nada de sentar ao lado delas no avião em viagens de negócios. Quartos de hotel precisam ser reservados em andares diferentes. Reuniões a dois devem ser evitadas. Na verdade, como diz um consultor de gestão de patrimônio, contratar uma mulher hoje em dia é um risco desconhecido. E se ela entender algo que um colega homem disse da maneira errada? Em muitas companhias de Wall Street, homens estão adotando estratégias controversas para a era do Me Too e no processo tornam a vida ainda mais difícil para as mulheres. Ah, então isso está tornando a vida das mulheres mais difícil. Mas foram vocês mesmas que escolheram esse caminho. Vocês, mulheres comuns, robotizadas, acreditaram no que as feministas teóricas queriam que vocês acreditassem. Que o feminismo lhes traria uma era dourada. As feministas teóricas, e eu já falei isso anteriormente, são loucas o bastante para acreditar que um mundo dominado só por mulheres era possível. Elas não se importam se a economia vai colapsar. Elas sempre desejaram a destruição do status quo, que elas sempre acreditaram que seria o tal do patriarcado. Se os homens estão acuados, se eles estão evitando as mulheres, se a economia vai ser atingida, isso vai dar brecha para mais intervenção estatal. E de quebra, elas afastam cada vez mais os homens das mulheres. É o que eu chamo de loucura da destruição. Continuando o artigo, é uma tendência que poderia ser definida como efeito Pence. O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, declarou que evita jantar a sós com qualquer mulher que não a sua cônjuge. Nas finanças, o impacto geral pode, em resumo, ser o de segregar os sexos. Nada novo, né? Nada que eu já não tenha dito aqui. Entrevistas com mais de 30 executivos importantes indicam que muitos deles estão assustados com o #MeToo e enfrentam dificuldades para lidar com a questão. A sensação é de que você está sempre pisando em ovos, disse David Benson, antigo diretor executivo do banco Morgan Stanley e hoje consultor autônomo de investimentos, com uma carteira de mais de 1,5 bilhões de dólares sob administração. Justamente o que eu falei, segregar os sexos. E vocês, homens poderosos, ajudaram a cavar a própria cova em que nós, todos homens, seremos enterrados mais cedo ou mais tarde. Não se trata de um fenômeno que afete apenas um setor. Os homens dos Estados Unidos estão tentando controlar seus comportamentos no trabalho para se proteger contra o que vem como correção política, nada razoável, ou simplesmente para fazer a coisa certa. As consequências são fortes em Wall Street, onde as mulheres são escassas nos escalões executivos mais elevados. O setor, por muito tempo, fomentou uma cultura que mantém queixas embaraçosas longe dos tribunais e das atenções do público. E até agora conseguiu evitar um mega escândalo como o que derrubou Harvey Weinstein.
Correção política é o escambau. Isso se chama feminismo. E essas supostas queixas de assédio foram fomentadas pelo próprio feminismo. Um subtítulo aqui, ó, perda real. Agora, mais de um ano depois que o movimento Me Too ganhou ímpeto, com suas devastadoras revelações sobre assédio e abusos em Hollywood, no Vale do Silício e em outros setores, Wall Street corre o risco de ver acentuada e não reduzida sua condição de clube para meninas. Abre aspas, as mulheres estão buscando ideias sobre como lidar com isso, porque está afetando nossas carreiras. Disse Karen Elinsky, presidente da Associação Financeira Feminina e vice-presidente sênior do banco Wells Fargo. É uma perda real, ela afirma. Está afetando suas carreiras. E eu sei o que vocês vão fazer. Vão pedir intervenção estatal para corrigir o problema. E mais destruição virá. E existe perigo também para as empresas que não consigam controlar as reações que geram segregação e que não tomem medidas para que seus principais executivos lidem com a questão abertamente e tornem seguro que todos a discutam, disse Stephen Zweig, advogado trabalhista do escritório Ford Harrison. Os advogados sempre lucrando com a segregação. Abre aspas, se homens evitarem trabalhar a dois com mulheres ou viajarem em companhia delas, ou se deixarem de orientar mulheres por medo de acusações de assédio sexual, ele disse, ainda que possam estar evitando queixas por assédio sexual, é possível que isso os enquadre em uma situação de queixa por discriminação de gênero. Embora os novos códigos pessoais para lidar com o Me Too estejam apenas começando a fazer efeito, já existem mudanças palpáveis, de acordo com as pessoas entrevistadas, que não permitiram que seus nomes fossem citados. Lógico, vai citar o nome para ser acusado de discriminação contra mulheres e perder o emprego? Os casos estão denunciando anonimamente. Elas trabalham para fundos de hedge, as pessoas. Elas trabalham para fundos de hedge, escritórios de advocacia, grupos de capital privado e empresas de administração de investimentos. Ou seja, se os homens se aproximam das mulheres, correm o risco de serem acusados de um suposto assédio. Se afastarem, poderão ser acusados de discriminação. E observe o que o advogado feminista disse. E existe perigo também para as empresas que não consigam controlar as reações que geram segregação e que não tomem medidas para que seus principais executivos lidem abertamente com a questão. Em outras palavras, ele já dá a entender que a mão pesada do Estado pode ser futuramente acionada. Por motivos evidentes, muitas delas não falam abertamente sobre o assunto, mas em foro privado, muitos dos homens admitem que estão seguindo o conselho de Pence, afirmando que ficar sozinho com colegas mulheres os inquieta, especialmente se elas forem jovens ou atraentes, por medo de dar origem a boatos ou, nas palavras de um deles, por medo de que suas empresas incorram em possível responsabilidade judicial caso haja qualquer incidente. Um executivo em uma empresa que investe em infraestrutura disse que ele não se reúne com subordinadas mulheres em salas que não tenham paredes de vidro. Também se mantém distante delas nos elevadores. Um homem próximo dos 50 anos no ramo de capital privado disse que criou uma nova regra, estabelecida com base em um conselho de sua mulher, que é advogada.
Nada de jantares de negócios com mulheres de menos de 35 anos de idade. As mudanças podem ser sutis e insidiosas e resultar, por exemplo, em que mulheres não sejam convidadas para um happy hour depois do trabalho, deixando essa oportunidade do convívio só para os colegas homens. Ou que reuniões entre elas e seus chefes, que deveriam ser privativas, aconteçam em salas com as portas abertas. É o que eu sempre falei aqui. O relacionamento heterossexual vai acabar. Espere mais alguns anos e vocês verão. E aqui os autores da matéria dizem que as mulheres podem não serem mais convidadas para um happy hour. Ora, agora vocês querem ficar perto dos homens. Qual o problema disso? As feministas não vivem dizendo para as mulheres se afastarem dos machos escrotos? Então está aí o que vocês desejaram. Vão se queixar agora? Quer dizer, os homens se afastam, os machos escrotos se afastam e daí elas se queixam também. Em Wall Street, como em outros ramos, as reações ao Me Too podem parecer paranoicas. Não tem nada de paranoicas, é uma reação verdadeira. Alguns homens me expressaram preocupações de que temem acusações falsas, disse o advogado Swag. Esses homens temem aquilo que não podem controlar. Bobagem. Eles temem aquilo que não podem controlar porque as feministas contam com o apoio do Estado. E eles podem se ferrar por isso. Eles podem se ferrar por um assédio sexual ou podem ferrar com a empresa que eles estão trabalhando. O número de homens que estão reagindo de maneiras bem diferentes dessa é comparável ou superior. Um deles, um consultor de investimento que comanda cerca de 100 subordinados, disse que passou algum tempo refletindo como lidar com reuniões a dois envolvendo mulheres de posição hierárquica inferior. Pensou em deixar a porta do escritório aberta ou em convidar uma terceira pessoa a participar da conversa. Por fim, encontrou uma solução. Basta tentar não ser escroto. Olha só o que esse cara disse. E é esse basicamente o resumo, disse Ron Biscard, presidente executivo da Contest Capital Partners. Não é assim tão difícil. Lógico, sempre os autores da matéria aqui irão citar homens que não enxergam problemas na histeria do Me Too, por exemplo, dessa campanha. E que eles sabiamente encontraram uma solução para contornar o problema e não discriminar as indefesas mulheres. E é esse basicamente o resumo, disse Dom Biscard. Tá, isso aqui eu já li. Ele disse que não é assim tão difícil. Em janeiro, quando o Me Too começava a ganhar impulso, Biscard cancelou as festas que costumavam durar a noite toda em sua cobertura de hotel. Durante a conferência da Contest Capital, no Fontainebleau, Miami Beach. Abre aspas. Porque as mulheres são minoria em nossos eventos, queremos garantir que o ambiente seja sempre acolhedor e confortável. Sentimos que eliminar a festa pós-reunião era necessário para atingir essa meta. Quer dizer, sempre existirá o feministo ou o mangina para falar bobagem. No ambiente carregado que existe atualmente, a questão é a forma pela qual a resposta ao Me Too pode terminar prejudicando o progresso das mulheres.
Dado o domínio masculino nos principais postos de Wall Street, uma das consequências mais prementes para as mulheres é a perda de mentores homens que possam ajudar em sua ascensão. Ah, então quer dizer que os homens servem como apenas mentores para as mulheres, para amanhã ou depois serem acusados de assédio e perderem seus cargos, para as mesmas mulheres que eles ensinaram a trabalhar. Então, quer dizer, elas estão começando a ficar com medo. Estão com medinho agora? Fizeram todo o estardalhaço e agora estão vendo o resultado disso tudo? Abre aspas, não existem nas posições mais elevadas mulheres em número suficiente para que possam promover a próxima geração de líderes femininas por conta própria, disse Lisa Kaufman, presidente executiva da corretora de valores La Salle Securities. Avançar na carreira tipicamente requer que alguém em escalão mais alto conheça seu trabalho, lhe dê oportunidades e se disponha a defender seu avanço dentro da empresa. É difícil desenvolver um relacionamento como esse se o superior não se dispõe a ficar a sós com a subordinada. Os homens precisam cumprir esse papel, ela disse, e não deixar que o medo se torne uma barreira. Olha só que lindo! Para a senhora Lisa Kaufman, os homens servem apenas para promover a próxima geração de executivas. E depois, quando surgir a oportunidade, esses mesmos homens serão chutados de seus cargos. E atenção para a última frase dela. Os homens precisam cumprir esse papel. Ou seja, vocês homens devem continuar se sacrificando pelas mulheres, para depois, se caso caírem no ostracismo ou irem parar na sarjeta, azar dos homens. Já fizeram o seu papel, já ajudaram as mulheres a conquistar o seu espaço e depois que se arrebentem. Então, aí está o resultado prático destas campanhas histéricas das feministas. Para vocês verem como eu não estou exagerando aqui em meus vídeos. Era isso aí, por enquanto. Até mais.